Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Simone. Estamos estudando vários projetos e nessas aulas, nessa sequência de aulas, nós estamos vendo os projetos hidráulicos. Então, eu trouxe para vocês, na aula passada a gente viu alguns pedaços de projeto, né, para a gente conseguir fazer algumas leituras. E agora eu trouxe para vocês aqui uma prancha de um projeto hidráulico completo. Só o hidráulico, não o hidrossanitário. A gente vai ainda evoluir nessa matéria, né? No projeto hidrossanitário. Então, vocês estão vendo, eu estou espelhando a minha tela do computador. Então, a gente vê aqui a prancha, como ela vai estar lá no condomínio, provavelmente, né? Disponível para você. E aí a gente vê, a prancha a gente já conhece, a região do carimbo a gente já conhece. Agora vamos ver as informações do projeto hidráulico propriamente dito, né? Então a gente vem aqui, eu vou aproximar aqui para vocês. Então aqui embaixo a gente vê, isso daqui é uma planta de um condomínio. E aí a gente vê, aqui embaixo eu falei para vocês, né? Primeiro a gente vê o projeto na planta baixa. Então a planta baixa, ela tem sempre, ela tá mais escurecida, mais clarinha assim no fundo. E aí tem o funcionamento do hidrossanitário, do hidráulico, né? Funcionando aqui, os caminhos, as tubulações, né? A distribuição da água ali naquele imóvel. Então aqui a gente tem um condomínio residencial bastante grande e a gente vê, a gente não está vendo muitos detalhes, porque como o condomínio é grande, a nossa escala, né, para poder caber na prancha, não vai dar para ver muita coisa, né? Por isso depois a gente vai ver os detalhes numa escala maior. Mas a primeira informação que a gente tem aqui é essa informação. Então a gente vê aqui esse condomínio e a gente vê que tem algumas informações aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Certo? Então eu vou aproximar mais ainda para a gente dar uma olhada na planta baixa, ver como que tá, que informações que a gente pode tirar dessa planta, né? Então aqui, olha, aqui a gente pode ver as curvas de nível. Lembra que a gente já conversou, a gente teve uma aula só falando sobre as curvas de nível. Então aqui a gente pode olhar e entender que essa região aqui do condomínio tem uma área mais acidentada, né? E para a título assim, de conhecimento mesmo, só por curiosidade, né? Eu vou mostrar para vocês o condomínio que do qual se trata esse projeto. Então, o condomínio é esse daqui. A gente pode observar aqui no fundo uma área mais acidentada, né? A área da piscina. Aqui de uma outra vista, que também é naquela região que a gente está olhando. E aqui, por fim, uma área que representa bastante, que dá para a gente ver bem, aquela região das curvas de nível. Então, a gente já viu pela planta que é um terreno acidentado. E aqui, olhando para o condomínio, a gente vê onde que está essa região e como que funciona essa movimentação de terra, essa questão das terras, né, do solo nessa região. Então, isso daí, a questão das curvas de nível é de outra aula, mas é só a título de curiosidade mesmo. Então, vamos voltar aqui para a nossa planta. Lembra que a gente viu ali a área da piscina, né? E aqui, aquela área do talude, né? Mais elevado. Então, aqui na piscina, aqui na nossa planta baixa, a gente vê aqui, vamos começar por essa informação aqui, ó. Aqui, lembra a setinha que a gente já viu, que significa a entrada de água. Então, aqui é o alimentador que vem da rede pública. Ela entra aqui, né, por essa tubulação de 75 milímetros, passa pelo hidrômetro, que aqui também está naquela configuração que a gente já viu, naquela simbologia que a gente já viu. E daqui ela vem passando pelo condomínio. Então, essa questão, essas linhas em verde que a gente está vendo, ela é a tubulação de água, né, de alimentação predial, correndo o condomínio. E aí a gente vê aqui nesse ponto, nessa região aqui, mudei. Espera aí que eu vou voltar lá.
a gente vê aqui nessa região. Então, a tubulação, ela entrou por aqui e essas linhas verdes, elas significam que é a tubulação de alimentação, ou seja, ela está trazendo a água da rua, né, da rede pública de distribuição de água para dentro do imóvel. E aqui, a gente já observa que ela já vem e se direciona aqui a um ponto de utilização, que é um chuveiro. É um chuveiro e a tubulação aqui de 25 milímetros, com um registro de 3/4 de polegada, que também é 25 milímetros, né? Então, a gente vê que aqui, por enquanto, é um sistema direto de distribuição, porque a água chegou ali da concessionária, né, da rede pública, e já se encaminhou aqui para um ponto de utilização. Esse ponto de utilização, esse chuveiro, ele vai utilizar a própria água que está vindo diretamente lá da distribuição. Depois disso, a gente pode ver aqui que a água, ela continua, essa tubulação, né, de alimentação, ela continua aqui, e essas setinhas, elas sempre indicam qual é o fluxo da água, né, que fluxo que a água está seguindo. Então, aqui, quando chega aqui, ela sofre uma bifurcação e ela vem para cá, para outro ponto de utilização, que é uma torneira de jardim. Aqui, ela segue também para outro ponto de utilização, para 2 pontos de utilização, que é um chuveiro e um registro. Então, todas essas alimentações aqui está sendo diretamente na água fornecida pela rede pública. Depois disso, essa tubulação de alimentação já segue ali para a cisterna. A cisterna, a gente sabe que ela é o reservatório inferior. Então, essa água, agora a gente sabe que não é um sistema de distribuição direto, já é um sistema misto, porque alguns pontos estão utilizando diretamente a água da rua e outra quantidade de água está sendo reservada ali na cisterna para ir para o reservatório superior para abastecer outros pontos de utilização. Então, aqui a gente tem essa alimentação servindo aqui para a cisterna 1, e passando pela cisterna 1, ela vai ainda para outros lugares, né? Essa alimentação, ela continua, então ela vai aqui para o reservatório 1 e ela vai aqui para o reservatório 2. Então, todas essas linhas verdes que a gente está vendo é a alimentação. Então, aí agora a gente vai ver essa área aqui do reservatório 1, que é a caixa d'água. Vamos ver em corte como que está funcionando esse prédio. Então, depois que a gente viu, já entendeu a planta baixa, a gente vai passar para o corte. O corte é esse daqui, que a gente está vendo, o primeiro aqui. Vamos ver se ele aparece aqui o nome. Corte C1 bloco A, que é aquele que eu estava mostrando para vocês. Então, esse daqui é o corte. E a gente está vendo aqui em cima a caixa d'água, o reservatório 1, que ele estava informando para a gente que estava sendo alimentado por aquela tubulação. Então, esse reservatório aqui, ele está suportando aqui um total de 33 mil litros, e aí ele desce aqui, tá vendo, para o barrilete. Lembra que a gente falou sobre o barrilete? Então, aqui estão as saídas as tubulações de saída da caixa d'água alimentando esse barrilete. Esse barrilete aqui, ele tem os medidores individuais. Então, cada coluna vai ter um hidrômetro e também um registro, né? Por caso de manutenção, por caso de ter que cortar o fornecimento de água ali naquela coluna. Então, depois disso, essas tubulações saem ali do barrilete e descem por esta coluna aqui. E daqui, elas se direcionam aos cômodos de utilização. Então, a gente está vendo aqui uma descida das tubulações. Provavelmente aqui é um shaft, e shaft é um lugar, né, fora da parede, quer dizer, ele pode ser dentro da parede, mas ele assim não é fechado, ele tem uma portinha para você poder abrir, para o funcionário poder abrir e ver ali aquelas tubulações passando e poder fazer a manutenção, né? Então, como todos eles se direcionam por aqui e é um condomínio, é um prédio, provavelmente isso daqui é um shaft. E aí aqui a gente tem 3 cores.
Essa planta aqui, ela já está mostrando pra gente 3 cores, né? Tem a azul, a vermelha e a verde. A verde a gente já viu que é a alimentação da água que está vindo lá da rua, lá da cisterna, né? E ela está vindo da cisterna e enchendo essa caixa d'água. A outra cor que a gente tem é a azul. Essa cor azul, ela indica pra gente a água fria. E se a gente não fosse azul, ou se a gente não soubesse que a água azul era água fria, podia olhar também na legenda, que lá tem essas diferenciações. Então, a água azul é a água fria e as linhas vermelhas são as tubulações de água quente. Então, aqui a gente vê, por esse detalhe, que aqui, por exemplo, vem a água fria e aqui tem um aquecedor. E desse aquecedor sai a tubulação de água quente, certo? Porque toda água que sai aqui é fria, né? Então, em cada apartamento, ela sofre o aquecimento, né, pelo aquecedor, e aí vai pela tubulação de água quente para os pontos de utilização. Você vê que aqui também tem outros pontos de utilização, né? E aí, se a gente chegar mais pertinho ainda, deixa eu ver se dá. A gente vai ver a simbologia que a gente já tinha falado, lembra? Aqui... Deixa eu voltar lá. Espera aí que eu quero mais aqui embaixo. É essa simbologia aqui. A gente viu já lá na aula passada a representação dos registros. Então aqui, essa planta, ela não está utilizando aquele desenho mais realista, mais cheio de detalhes, né? Ela se utiliza basicamente de linha e símbolos. Então aqui estão os símbolos dos registros, registro de gaveta e aqui um registro de pressão, que também estão especificados lá na legenda. E aí você tem aqui nessa planta outros detalhes, né, das outras regiões. E aí eu queria mostrar para vocês agora o isométrico, porque o isométrico ele sempre vem complementar. Lembra que eu falei para vocês, né? Então vamos ver aqui, ele tem vários detalhes. E a gente pode observar aqui, que aqui também eles utilizam as mesmas cores que lá na planta baixa e lá no corte. Então, o verde ainda é a alimentação e o azul sempre é a tubulação de água fria. Então, a gente pode ver esse detalhe aqui. Que tem a tubulação de água fria, vindo também uma tubulação de água quente. Então, elas vêm e alimentam esses pontos aqui, ó, de utilização, que é um tanque e 2 máquinas. E aqui vem a tubulação de água quente, que provavelmente está sendo aquecida aqui nesse aquecedor. Então, essa tubulação aqui, especificamente, de água fria, de água quente. Né? E aqui a gente tem os pontos de utilização, ó. Aqui é uma pia, aqui é outro ponto de utilização, né? Então, esse daqui é um desenho mais simples, mas que também dá para entender muito bem, né? Só utilizando essas linhas. Esse daqui, por exemplo, a gente vê, um banheiro que tem 2 lavatórios, uma bacia sanitária e a banheira. Então, essas colunas de distribuição, essas prumadas, elas trazem a água até o cômodo e daqui elas distribuem para os pontos de utilização. Então, você pode ver aqui os símbolos do registro. Então, você sabe que está descendo uma tubulação de 25 milímetros, que aqui tem um registro de gaveta, que são aqueles registros gerais que tem em cada cômodo, né? Tem um registro no banheiro, um registro na cozinha, para você cortar o fornecimento de água em todo aquele cômodo. Né? Então aqui você vê que tem a água fria sendo utilizada aqui na bacia sanitária e aqui a água quente se direcionando aqui tanto para os 2 chuveiros quanto para a banheira. E aí essa setinha aqui, ela indica o ponto de utilização, ali onde que vai ter, ela vai encaixar na peça propriamente dita, né? Ali na torneira. Então essas pontinhas aqui indicam que ali vai ser encaixado o equipamento, ok?
Então, essas são as informações básicas para a gente poder ler e entender bem um projeto hidráulico. Então, na próxima aula, a gente continua nessa questão do hidrossanitário, mas aí a gente vai falar do esgoto, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos nos encontrar na próxima aula para continuar o nosso aprendizado, ok? Um beijo, tchau, tchau!